Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Na hora que eu tô gravando esse vídeo é às 10 horas. Eu já devia estar deitado, já devia estar dormindo, mas eu preciso comentar algumas coisas. Mais especificamente, coisas sobre a questão da treta entre o Nova Gênesis e o Wagner Tomassoni. A primeira coisa que eu vou comentar vai ser sobre o porquê que meu vídeo está demorando tanto para sair. Esse vídeo que eu digo é meu vídeo resposta ao Wagner, porque sim, eu vou fazer um vídeo resposta a ele. E eu sei que ele tá demorando, eu sei que ele tá realmente um pouco atrasado. Até passou o raio de toda essa treta, mas ainda vou publicar ele. E no final também vou fazer uma defesa à perigosíssima seita do Nova Gênesis, né? Então já fica até o final do vídeo, porque esse é um assunto muito importante não só pro canal, mas também para toda a comunidade nerd como um todo. Esse vídeo não vai ser a resposta completa, esse vídeo não vai ser muito elaborado, não vai ser muito argumentativo, vai ser mais um parecer meu e praticamente uma prévia do que vocês vão ver no meu vídeo resposta ao Wagner. Portanto, trate esse vídeo não como um vídeo de refutação, não como um vídeo analítico, mas como um vídeo de conversa, um vídeo de tete a tete, um vídeo de bate. Vamos pro que interessa então. Vamos lá então, né? Vamos lá. Para você entender o que eu quero dizer, você tem que entender o porquê que eu vou dizer o que eu vou dizer. Recentemente eu fiz um post lá na aba comunidade do canal explicando por que o Wagner Tomassoni evoluiu de Anitta Nerdola para Nando Moura Nerdola. Já vou explicar isso porque nesse vídeo aqui. Daí veio um cara comentar nesse post que eu arreguei nessa treta. Que eu não fiz o vídeo, que eu não tô querendo fazer o vídeo, dando a entender isso. Infelizmente não vou ter comentário original, porque o cara é tão mau caráter que sempre que eu respondo ele, ele vai lá e muda o comentário. Quando não sou eu que tô respondendo, é algum outro seguidor aqui do canal, e quando esse outro seguidor responde, ao invés dele botar um outro comentário, ele vai lá e muda o comentário original pra se botar como certinho, pra falar que não errou em nada. Daí fica fácil, parecia que venceu uma discussão, né? Aprendeu direitinho com o Nando Moranerola. Mas tinham dois pontos que ele levantou a respeito dessa treta toda. O primeiro é de que eu supostamente arreguei dessa treta, que eu não ia abordar o tema, ou então que tava demorando demais para abordar, porque não saí nem do roteiro ainda. E o segundo é de que eu estava deliberadamente ignorando as provas de que o Nova Gênesis é uma seita satânica, uma seita até luciferiana. Porque tem uma diferença entre você ser satanista e você ser luciferianista. Então, sobre o primeiro ponto, calma, Calabreso, calma, sem estresse, mantenha o cortisol baixo. Eu vou fazer o vídeo ainda, calma, não preciso ficar aí ansiosíssimo, tá bom? Não preciso ficar ansiosinho, não preciso ficar emocionadinho, estressadinho, tá bom? Eu vou fazer o vídeo de refutação ao Wagner ainda, vou fazer o vídeo de resposta ao Wagner ainda, tá bom? Tem vários motivos para eu estar demorando para fazer esse vídeo, para eu estar demorando para escrever o roteiro desse vídeo. O primeiro é bem simples. Eu trabalho, eu sou CLT ainda. Eu não vivo de YouTube, não vivo de visualização, não vivo de donate pro canal. Inclusive, se você quiser dar um donate, vou deixar o QR Code aí na tela. Sabe como é que é? Pra dar aquela força pro canal. Mas enfim, eu não vivo de donate ainda. Eu não faço muita live. Eu não. Cara, eu não tenho canal nem monetizado ainda. Eu não tenho nem 1.000 inscritos ainda. E nem as 4.000 horas que eu preciso pra receber com cada vídeo. Eu tô aqui penando para chegar nas 3.000 horas de exibição para eu poder abrir abra membro pro canal. Além de ter o agravante de eu acordar às 5 da manhã para chegar em casa depois do trabalho, às 6 da tarde, muitas vezes sem disposição, sem energia, sem saco nem para olhar na cara da minha família, olhar na cara dos meus irmãos, olhar na cara dos meus pais. Ainda tem o fato de que a minha empresa quer me mandar para trabalhar lá em São Paulo capital. E isso está me deixando muito exausto mentalmente, sabe? Não só porque eu fico ansioso para ir para lá, não só porque eu fico assim na expectativa, mas eu genuinamente eu fico com medo de São Paulo, cara. Porque eu sei que lá em São Paulo é cheio de assaltante, cheio de bandidinho, cheio de vagabundo. Gente, porque eu não defendo nada além de um tiro na cabeça, um bom paredão, uma boa cova. Gente que faz eu ter medo de andar na rua. Andar na rua, cara, eu não posso andar na rua porque tem vagabundo lá.
E eu acho que meu último vídeo deixou claro que eu odeio vagabundo. Então você imagina, uma pessoa autista, que eu sou autista, tendo que acordar das 5 da manhã para chegar em casa às 6 da tarde, para poder, depois do serviço, e tendo que dormir, sei lá, 9 horas para poder acordar cedo no outro dia bem disposto. Ainda tendo que se preocupar com ir para outra cidade, uma cidade grande, cheia de vagabundo, cheia de bandido, gente que pode me matar se eles quiser. Você acha que isso tá fazendo bem pra minha cabeça? Você acha que eu vou ter cabeça para poder pegar, escrever roteiro, pegar, dissertar cada tópico, cada coisa? Você acha que é fácil isso? Não é um mar de rosas a minha vida. Não é um mar de rosas. Eu não tenho um quartinho com ar-condicionado, com um PC com RGB, podendo pedir iFood a hora que eu quiser, a hora que me der vontade de comer alguma coisa gostosa. E tendo como única função profissional, por assim dizer, pegar uma câmera, ligar ela e falar um monte de abobrinha. A minha vida não é assim. A minha vida não é isso. Eu fui ter o meu notebook agora com os meus 20 anos, cara. E o meu celular com meus 18. E os dois com o fruto do meu trabalho. Eu lá me fudendo, me acordando cedo, indo trampar, sabe? Ouvir BO de encarregado, ouvir gente sendo babaca comigo, escrota, sabe? Foi com meu suor, cara, que eu conquistei essas duas coisas. Não foi com donate, não foi com visualização, nem nada assim. E não confunda as coisas, eu não tô desprezando meu público aqui. Eu sei que meu público aqui me apoia, eu sei que meu público tá sempre vendo meus vídeos, e eu valorizo muito isso. Porque eu sei que lá na frente, cara, eles vão ser essenciais na minha vida. E eu sou grato, cara, de verdade, a cada um de vocês que vai lá, comenta nos meus posts, comenta nos meus vídeos, tá lá me dando visualização e engaja se perguntando: nossa, do que vai ser o próximo vídeo? Nossa, o que é isso? O que é esse teaser aqui? Isso, aquilo. Só que eu tenho que ser realista, eu tenho que pôr pé no chão, respirar fundo e discernir. Separar o canal do que me gera dinheiro. Porque o canal hoje em dia não me gera dinheiro, não me gera lucro. Eu tenho certeza que meu público, se pudesse, eles me dariam dinheiro, eles assinariam a aba de membro, eles me dariam donate. Mas hoje em dia eles não podem e eu também não posso. Eu não posso abrir uma aba de membro porque eu não tenho as visualizações necessárias. Não é uma questão aqui do que eu quero, do que o meu público quer. Até porque já veio gente na minha DM, gente no meu privado, falar: ó, vamos lá, eu vou te doar R$ 100 aqui pra você fazer vídeo sobre esse assunto aqui, um vídeo bem elaboradinho. Só que por conta de alguns motivos pessoais, por conta de algumas inconveniências, não deu pra pessoa me mandar o dinheiro. E tudo bem, não é obrigação do meu público me mandar dinheiro, não é obrigação do meu público vir sustentar esse canal, sustentar esse sonho. E é por isso que eu não fico cobrando. Sempre que eu posso, deixo ali o link das minhas lives na Kik. Eu deixo o QR Code onde as pessoas podem me mandar live pix. Mas não fico obrigando. Não fico todo post indo lá comentar: ah, mandem dinheiro pra eu continuar o canal. Não. É uma paixão minha. Isso aqui, tá? Esse canal aqui existe por causa de uma paixão minha. De uma paixão minha que é compartilhado com meus fãs. Com os meus seguidores. Meus seguidores, eles gostam do conteúdo que eu trago, então eu vou trazer pra eles, mesmo que isso não me dê retorno nenhum. Só que, novamente, como a minha fonte de renda depende de um trabalho onde eu me sinto exausto, onde eu me sinto cansado, vão ter dias, vão ter semanas, vão ter meses até, em que eu vou me sentir mal, em que eu vou me sentir indisposto, em que eu vou me sentir exausto e que eu não vou conseguir gravar áudio, muito menos escrever um roteiro para um vídeo aqui no canal. Por isso que tem um monte de vídeo meu que eu anunciei um tempo atrás e que eu não fiz até hoje. Por causa disso. Não é que eu esqueci de fazer minha resposta ao Wagner. Não é que eu esqueci de fazer minha resposta à Nova Gênesis. Não é que eu esqueci de fazer uma análise de Helltaker. Não é que eu esqueci de fazer uma análise de Berserk. Não é que eu esqueci de fazer uma análise de Momofume. Não é que eu esqueci disso e daquilo. É que simplesmente tem vezes que eu não tenho cabeça para isso. E, cara, às vezes acontece de eu ficar num ciclo de: ah, eu tô cansado do serviço, tô exausto, então não vou gravar esse vídeo. Daí vem a pessoa, se preocupa comigo, sabe? Pessoa que eu digo meu seguidor. Seguidor se preocupa comigo, vem me mandar na DM: ô, tá tudo bem? O que aconteceu? Você sumiu, coisa. Daí eu fico mais mal ainda,
Porque eu fico com aquela sensação de que eu tô traindo a confiança do meu público, sabe? E eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero que o meu público sempre possa ter o melhor vídeo e numa frequência boa. Mas eu não posso prover isso hoje. Por isso que eu sempre tento ir lá nos comentários dos meus posts, nos comentários dos meus vídeos e responder as pessoas que comentam lá. Especialmente as pessoas que sempre comentam lá. Porque são essas que mantêm o canal vivo. São essas que mantêm o canal de pé. Se eu não tivesse uma comunidade que amasse meus vídeos, que amasse me ouvir falar sobre qualquer assunto, cara, eu já teria cancelado esse canal faz tempo. Mas não, é por eles que eu tô fazendo isso. Já teve vídeo que eu gravei que eu pensei, não vou lançar esse vídeo, não faz o meu agrado. Mas que meu público foi lá e pediu pra lançar esse vídeo, eu pensei, pô, vou lançar. Por eles. Então o primeiro motivo é esse, certo? Tem vezes que eu tô cansado, tem vezes que eu tô exausto e eu não tenho muito tempo por conta do meu serviço para gravar vídeo e para escrever muito roteiro. O segundo motivo para eu estar demorando para lançar esse vídeo é mais simples. Eu não saí da parte de roteiro ainda, porque ao contrário do Wagner, eu não quero fazer um chilique por 3 horas. Eu quero um conteúdo com argumento, com base científica, com base argumentativa, base retórica. Eu não quero confundir termo, eu não quero confundir fundamento de storytelling, eu não quero nada. Se eu for comentar sobre storytelling, se eu vou comentar sobre sei lá, um artifício de storytelling, eu vou comentar sobre artifício de storytelling pesquisando sobre ele, indo atrás de saber qual que é esse artifício. Eu não vou confundir, por exemplo, igual o Wagner fez, monólogo expositivo com monólogo introspectivo, monólogo interno. Não vou fazer isso. O que eu quero de verdade é um vídeo honesto e um vídeo informativo. Um vídeo que tenha informação que as pessoas possam ver e tirar alguma coisa dele, tirar algum conhecimento dele. Não quero um vídeo cheio de mentira, cheio de acusação e coisas assim. E esse é um dos motivos que realmente está fazendo o vídeo demorar. Porque das 3 horas de vídeo que o Wagner fez, cara, tranquilamente só 10 minutos são argumentos de realmente. O resto é tudo deboche, tudo piadinha, é acusação criminal e coisas do tipo. O Nando Moura Nerdola, eu vou explicar por que desse apelido no final do vídeo. O Nando Moura Nerdola, ele é tão desonesto que num vídeo de 3 horas ele não coloca os créditos do vídeo que ele tá colocando, quando ele coloca o vídeo Nova Gênesis pra passar, ele não coloca os créditos do vídeo Nova Gênesis pra passar, ele coloca tipo 10 segundos de vídeo. Cara, não tem um trecho do vídeo Nova Gênesis que passe 10 segundos. Como eu vou refutar um canal que tá me atacando? Como eu vou apresentar o argumento do canal? Apresentar o contexto do argumento do cara. E mostrar, ó, o argumento do cara tá errado por isso que ele falou. Isso que ele falou tá errado por isso. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou dissertar sobre o argumento do cara se eu não deixo 10 segundos de vídeo passar? Como que eu vou fazer isso, cara? Mas foi isso que o Wagner disse que fez com o seu xeriquinho ao Nova Gênesis, com a sua resposta brilhante ao Nova Gênesis. E se ainda fosse tipo, ele mostrou um trecho de 10 segundos, mas pegou, citou o argumento, dissertou sobre o argumento depois do trecho, sabe? Pô, beleza, seria uma forma menos intuitiva, menos realmente. Não uma forma menos válida, mas uma forma menos fácil de entender. Mas é uma forma válida, é uma forma que realmente, pô, a pessoa, se eu vejo um vídeo de 10 segundos, mas eu vejo o cara que tá fazendo a resposta, dissertando sobre o argumento do cara do corte do vídeo, pô, beleza, tranquilo. Mas não foi o que o Wagner fez. O que o Wagner fez foi, eu pego um vídeo de 2 horas, recorto 10 segundos daquele vídeo, ponho no meu vídeo, não coloco os créditos de onde eu tirei o vídeo de 2 horas, e aí eu passo a próxima meia hora acusando o cara de um monte de coisa que o cara obviamente não cometeu. Um argumento, entre as aspas, que eu vi gente replicando, não só aqui no meu canal, mas nos vídeos do canal do Nova Gênesis, do Voz Geek, do Som dos Quadrinhos, do Mestre Karim e de tantos outros canais da União pela Verdade. É aquela coisa de que o Nova Gênesis supostamente acusou o Wagner do canal dele. Do canal dele não, da revista dele ser superfaturada. No vídeo do Wagner, o Wagner fala o quê? O Nova Gênesis falou que o meu material ele é muito caro, que meu material
não condiz com a qualidade do produto. E o Nova Gênesis usou a expressão superfaturado para definir isso. Daí o Wagner falou: ah, tá vendo? O Nova Gênesis acusou eu de estar superfaturando o produto. Superfaturamento é crime. Só que, tipo assim, cara, você ouviu o que eu acabei de falar? No próprio exemplo do que o Wagner falou, dá pra ver que, cara, o Nova Gênesis não tá acusando o Wagner de ter superfaturado o produto dele. E eu vou ter que explicar isso aqui porque brasileiro médio, mochileiro médio, que é 83 e não entende o básico sobre diálogo. Eu, que sou autista, retardado mental, tutum sahur, entendi o que o Nova Gênesis quis dizer, esses caras não. O que o Nova Gênesis falou e o que o Wagner apontou no vídeo foi o seguinte. Ó, eu peguei e comprei aqui a revista do Dante, certo? A revista, vem no material caro, mas a narrativa não condiz com a qualidade do material. Portanto, a revista é superfaturada. Eles falaram isso, certo? Superfaturado quer dizer o quê? Super caro, mais caro. Se eu vou no mercado comprar lá meu cafezinho, e meu cafezinho, um pacote de café, tá R$ 40, e eu falo, puta que pariu, o preço do café tá um roubo, tá um assalto. Eu tô falando que o mercado tá me roubando? Eu tô falando que o mercado tá me assaltando? Usando aqui a linguagem do Wagner. Eu tô acusando o mercado de cometer o crime de roubo, cometer o crime de assalto à mão armada? Não. Eu não tô acusando o mercado de cometer um crime. Eu tô usando uma expressão, uma hipérbole. Na mesmo tipo de expressão, mesmo tipo de hipérbole que o Nova Gênesis usou para se referir à qualidade do material da HQ. O material da HQ do Dante é muito caro se comparado à narrativa do Dante. O material da revista do Dante ele é super caro em relação à narrativa do Dante. O material da HQ é super faturado em relação à narrativa do Dante. É umas coisas que assim é tão idiota, tão imbecil, tão óbvia, mas que eu tenho que ir lá escrever no meu roteiro, anotar no meu caderno de anotação para eu adicionar no roteiro depois. Porque eu vejo que o que eu penso que é óbvio, o que eu penso que tá na cara, que é o que não precisa comentar do porquê desse argumento, entre muitas aspas, se é uma mentira, se é uma coisa deslavada, eu tenho que ir lá e comentar isso, eu tenho que ir lá e expor o óbvio, porque ver algum imbecil comentar nos meus vídeos, comentar nos meus posts, como eu comentar nos posts e vídeos do canal da União pela Verdade. E aí eu tenho que ir lá, não, beleza, vamos anotar aqui o óbvio, vamos apontar aqui o óbvio, sabe? Isso me deixa exausto, cara. Só esse argumento que eu apresentei aqui sobre o Wagner Tomazoni estar supostamente superfaturando a HQ dele, só isso aqui já me deixou exausto. Daí você pensa que tem dia que eu chego do serviço, cansado, exausto, e ainda tem que ir, sentar a bunda na cadeira, sentar a bunda na cama, pegar meu celular, pegar meu notebook, pegar meu caderninho ali de nota e ver um vídeo de 3 horas, anotando ponto a ponto, e ter que praticamente virar um professor de prézinho para explicar conceitos básicos de comunicação para um bando de imbecil que quer vir falar merda. Eu tenho que explicar expressão de fala, hipérbole, coisa, para alguém que veio comentar merda no meu vídeo porque não entendeu a diferença entre uma fala e uma expressão, me deixa exausto pra caralho. Ainda mais quando é uma expressão, uma hipérbole tão óbvia que eu, um autista, consegui perceber que é uma expressão, uma hipérbole, e o retardado mental não. Esses dois são os dois principais motivos de eu ainda estar preso no roteiro do meu vídeo Resposta ao Wagner, de eu ainda estar ali escrevendo argumento, escrevendo roteiro, coisa assim. Eu não tenho muito tempo, eu não tenho muita energia para isso. E além disso, eu tenho que fazer um trabalho de pesquisa minucioso e um trabalho de argumentação minucioso, digno de uma aula de prézinho, onde eu tenho que ir lá e dissertar o beabá básico de comunicação, de argumentação, de retórica, de conceitos variados. E agora, depois de tudo isso, tendo tudo isso explicado, depois que eu já tirei o elefante da sala, a gente pode analisar, dissertar sobre o Nova Gênesis ser ou não uma seita, cultuar ou não o diabo, e ainda explicar por que o Wagner Tomazoni, para mim, evoluiu de Anitta Nerdola para Nando Moura Nerdola. Antes de tudo, vamos entender qual que é a ideia do Wagner por trás da Nova Gênesis. O que o Wagner acha que é a Nova Gênesis e o que ele falou no vídeo dele que é a Nova Gênesis.
Segundo o que ele disse nos vídeos dele, nas lives dele, o Nova Gênesis é uma seita satânica luciferiana que cultua o Zack Snyder como Deus, que vê o James Gunn e todos que apoiam ele como o diabo, e que supostamente se vende como uma verdadeira direita nerd, mas que na verdade é um grupo de lacradores, por terem falado mal do Thiago Braga e apoiado o Jones Manuel. Além disso, os canais que falaram mal do Tragicômico junto com Nova Gênesis, como por exemplo os Dono dos Quadrinhos, Voz Geek e o Craven the Raven, fazem todos parte da perigosíssima seita do Nova Gênesis. Por fim, um de seus seguidores comentou nos comentários do vídeo dele sobre o Nova Gênesis o seguinte: toma cuidado com essa seita, porque vai que eles tentam te matar. E o que o nosso querido Wagner Tomazoni fez? Ele comentou o seguinte: eu não duvido nada vindo de uma seita. Então você vê que ele realmente tem um medo aterrador de ser morto por um cara que criticou ele. Ai meu Deus do céu, criticou eu vou me matar. Eu acho que já deu pra ver que eu tô sendo irônico e que eu tô ironizando as falas do Tragicômico, porque, cara, é tanta mentira, tanta narrativa idiota que não tem como não ironizar. Primeiro, não, o Nova Gênesis não é uma seita satanista, não é uma seita luciferiana, não é uma seita que cultua Zack Snyder como Deus e também não é uma seita que vê o James Gunn como o diabo. O Wagner Tomazoni disse que o Nova Gênesis é uma seita satânica luciferiana porque uma suposta seita satânica luciferiana citou o Nova Gênesis como uma referência, exaltando o Nova Gênesis, certo? Daí você pensar, se uma seita satânica luciferiana apoiou o Nova Gênesis e exaltou o Nova Gênesis, logo isso é uma confirmação de que o Nova Gênesis é luciferiano, é satânico. Só que não. E eu vou dar um exemplo usando o próprio Wagner Tragicômico. Vamos supor, não estou falando o que aconteceu, vamos supor que surgiu um grupo neonazista, certo? Um grupo neonazista que apoia o Hitler, bigodinho. E essa seita neonazista foi lá, posta vídeo, artigo e coisa, apoiando Hitler, apoiando de fato o neobigodismo. Daí vamos supor que um desses vídeos e um desses artigos, eles citam um vídeo, citam uma matéria, alguma coisa do Tragicômico, exaltando ele, falando que o Tragicômico foi David nessa, o Tragicômico tava mais do que certo, ou então mesmo usando o Tragicômico como referência pro vídeo. Isso quer dizer que o Tragicômico é neonazista? Isso quer dizer que o Tragicômico, ele é um neonazista, é um neobigodista, que ele apoia o bigodinho, que ele apoia o Holocausto, coisa assim? Não, não quer dizer isso. Mas é essa lógica que o Tragicômico tá usando para falar que o Nova Gênesis é satanista. Mas o Nova Gênesis é esotérico, é da corrente mais esotérica mesmo, não convencional. E o satanismo, o luciferianismo também é esotérico, também é fora das religiões normais. Então é uma prova de que o Nova Gênesis é de fato um ocultista, cultua o diabo, coisa assim. Dentro daquele mesmo exemplo do grupo neonazista que usou o Wagner Tomazoni como referência. Tá certo, o nazismo, nacionalsocialismo, enfim. O nazismo ou nacionalsocialismo, ele não é necessariamente de direita. Ele está mais próximo da terceira posição política. Mas o povo vê geralmente ele como direita, certo? E o Wagner Tomazoni, ele é o quê? De direita. Perceba então que o Wagner Tomazoni e o grupo neonazista estão no mesmo espectro político, estão ali no mesmo grupo político. Pelo menos para a maioria das pessoas. Nem por isso você fala que o Wagner Tomazoni e o grupo neonazista estão correlacionados, estão ali dentro do mesmo balaio, dentro do mesmo saco. Por que que o Nova Gênesis e o luciferianismo, eles têm que estar conectados, eles têm que estar relacionados, só porque um mencionou o outro? Mas eu sei que você precisa de uma base, eu sei que você precisa saber o que é o luciferianismo e o que o Nova Gênesis defende para saber a diferença entre eles. Então, aqui vai. Luciferianismo é uma seita, é uma corrente religiosa filosófica que cultua Lúcifer, que vê o Lúcifer, o anjo caído, como uma figura de autoconhecimento, de iluminação, de independência do divino. Eles são diferentes dos satanistas. A principal corrente satanista é ateia. Satanistas são ateus. Então só por isso você vê que o Wagner categorizar o Nova Gênesis como uma seita luciferiana e satanista ao mesmo tempo, já dá pra ver que ele não entende muito do assunto. Mas vamos elaborar sobre o Nova Gênesis agora. O que o Nova Gênesis sempre fala nos vídeos deles
vídeos esses que o Wagner faz questão de cortar os trechos onde eles falam isso, é que eles buscam conectar o ser humano ao arquétipo de Deus. O que é o arquétipo de Deus, você me pergunta? Um arquétipo é uma ideia que funciona como uma força, uma força gestora da psique, do inconsciente coletivo. O arquétipo de Deus, para Jung e para o Nova Gênesis, é o self. É a identidade que surge quando a pessoa se torna individualizada. Quando ela une ego e sombra em uma identidade só. O que o Nova Gênesis faz é aplicar isso, essa ideia do self, do ego e da sombra, que é uma teoria psicológica que Carl Jung fundou, dentro de uma ótica religiosa. Eles analisam como o arquétipo de Deus, como o self, se manifestou ao longo da história em diferentes culturas e religiões, tentam sintetizar isso em uma única corrente filosófica, em uma única corrente religiosa, para facilitar a conexão do ser humano com o self, com Deus. Daí eu te pergunto, se o luciferianismo e o satanismo têm em comum a ideia de serem independentes de Deus, serem seres que não estão servindo a Deus, como que o Nova Gênesis, que é uma seita que busca conectar o homem com Deus, vai ser uma seita satanista e luciferiana? Me diz como. E não é como se o Nova Gênesis não falasse do Deus cristão, não falasse da Bíblia, não falasse dos apóstolos, dos santos. Em vários vídeos eles falam sobre Deus, falam sobre os santos, falam sobre apóstolos, falam sobre teologia cristã. Eles cultuam sim o Deus cristão. Eles buscam conexão sim com o Deus cristão. Buscam conexão sim com Cristo. Pô, você tem ali um vídeo de mais de 1 hora deles falando sobre as diferenças entre a teologia da comédia e a teologia da tragédia. Mas não, eles não são cristãos. Eles não acreditam no Deus cristão, eles não acreditam em Jesus Cristo. E isso acaba indo de encontro com um outro ponto que o Wagner Thomas levantou. Ué, então quer dizer que Nova Gênesis não cultua o Zack Snyder? Não, o Zack Snyder não é Deus pro Nova Gênesis. O que o Zack Snyder é pro Nova Gênesis é o que o Philip K. Dick é pro Nova Gênesis também. É o que o Grant Morrison, que o Wagner Tomazoni mencionou para tentar refutar o Nova Gênesis, também é pro Nova Gênesis. É o que Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Paulo e todos os outros santos são pro Nova Gênesis também. Todos esses que eu acabei de citar são padroeiros do Nova Gênesis. São figuras que apresentam os fundamentos da teologia do Nova Gênesis, da filosofia do Nova Gênesis. O que a trilogia do Zack Snyder na DC é para o Nova Gênesis é o que o All-Star Superman é para o Nova Gênesis, é o que o Super Deus é para o Nova Gênesis, é o que Vales é para o Nova Gênesis, é o que Ilusões é para o Nova Gênesis, é o que as obras do William Blake é para o Nova Gênesis. São obras que trazem teorias, que trazem filosofias e que trazem verdades espirituais e psíquicas para as pessoas. Verdades essas que o Nova Gênesis tenta abordar no canal, tenta trazer luz para o canal. Através do canal deles, quer dizer. Sabe aquele canal, o Iago Martins, aquele pastor lá, que ele pega as obras da cultura pop, coisa, e tenta trazer as mensagens cristãs que essas obras trazem, ou que elas não trazem, mas que dá para tirar dali? Então, é o que o Nova Gênesis faz. Só que o Nova Gênesis tira essas mensagens religiosas, essas mensagens filosóficas, dentro da cosmovisão deles. Tá, mas então por que o Nova Gênesis odeia tanto James Gunn? Por que eles desprezam o James Gunn? Coisa e tal. Tem dois motivos para isso, dois principais motivos para isso. O primeiro é o seguinte: o Zack Snyder tentou fazer com a trilogia dele, e que ele faria com a pentologia dele, tanto uma alegoria à história de Jesus Cristo, quanto também um novo mito, certo? O Robert Campbell, o cara que criou a teoria do monomito, da jornada do herói, ele propunha a ideia de que algum dia, na nossa era, seria criado um mito novo, uma mitologia nova, que teria uma função religiosa para o povo. Foi a partir dessa ideia de criar um novo mito, através da literatura, através da cultura popular no geral, que surgiu Star Wars, que surgiu ali Senhor dos Anéis. E foi a partir dessa ideia que surgiu o Superman, como eu apontei lá no meu vídeo de mais de meia hora sobre o assunto. E que eu vou abordar também no meu vídeo sobre os Midrashins. Se o Superman do Snyder ele é um Superman
forte, um Superman que, apesar de ter dúvidas, apesar de ter nuances, porque ao contrário do que o Tom Wagner Tomazoni tenta induzir, o Superman do Zack Snyder é um Superman humano, e eu vou apontar isso no meu futuro vídeo. Um Superman que, mesmo com todas essas dúvidas, ainda escolhe o propósito messiânico, o propósito divino, ele escolhe se sacrificar pela humanidade, coisa, fazendo um paralelo com Jesus Cristo. Se o Superman do Zack Snyder, ele é Deus, um Superman novo, um Superman que fala que a força do Superman vem da humanidade dele, que o que faz ele ser Superman é ele ser humano, e que trata ele o filme todo como um fracote, como um beta, coisa assim. O que esse filme novo do Superman representa? Esse filme é uma corrupção do divino, é uma corrupção de Deus. Como eu abordei lá no meu vídeo sobre Lex Luthor e o Anticristo. Ou seja, a gente tem um primeiro motivo, que é um motivo mais moral e um motivo que vai contra a cosmovisão do Nova Gênesis. E sim, é um motivo religioso. O segundo motivo, porém, é um motivo que o próprio Wagner Tomazoni, que a própria Liga Nerdola, deveria ter a respeito do James Gunn. Um motivo que deveria fazer eles odiarem também o James Gunn. Motivo esse que o Nova Gênesis cobrou da Liga Nerdola. Que coisa horrível cobrar um posicionamento sobre a Liga Nerdola sobre alguma coisa. Esse segundo motivo é o seguinte. O James Gunn, muito provavelmente, é um pedófilo. Os tweets que ele fez, os tweets que fizeram ele ser demitido da Marvel, são a ponta do iceberg do negócio. A ponta do iceberg de toda essa treta e dos motivos pelo qual a Nova Gênesis acha que o James Gunn é pedófilo. Ele, por exemplo, já fez um ranking dos melhores quadros que envolvem situação de pedo. Ele escreveu um livro autobiográfico, ou pseudo-autobiográfico, se você preferir assim dizer, onde o personagem com o nome dele, que trabalhava no lugar onde ele trabalhou. E esse James Gunn do livro é um pedófilo. Ele narra em um dos trechos e um dos momentos um acontecimento onde ele sentiu prazer em ver uma criança sofrendo de leucemia. E ele também diz, em determinado momento do livro, que ele não quer ter filhos, que ele não quer ter crianças, porque crianças são animais sexuais fofos e ele não quer se sentir atraído por elas. Você, Wagner Tomazoni, que gosta tanto de falar sobre self-insert, o que você acha desse self-insert do James Gunn? O que você acha sobre o James Gunn se retratar como um pedófilo? Inclusive, uma outra coisa que eu lembrei aqui agora sobre o James Gunn. Ele foi numa orgia temática com tema de pedo, vestido como o cara que abusou dele quando ele era criança. Por que caralhos um cara iria pra uma orgia temática com tema de pedo e iria caracterizado como uma pessoa que abusou dele quando ele era criança? Percebe os motivos pelo qual a Nova Gênesis acha que o James Gunn é pedófilo? Que vai muito além dos tweets que o James Gunn fez. É um posicionamento sobre isso que o Nova Gênesis estava cobrando da Liga Nerdola. E o que eles receberam em troca? Tentativa de cancelamento, ataque xenofóbico, um monte de coisa. É por isso que o Nova Gênesis tem raiva da Liga Nerdola, a respeito desse assunto específico. Falei, tudo certo? Comigo do futuro aqui. Bom, eu percebi que tinha uns tópicos que estavam faltando ainda no vídeo. E sim, esse vídeo vai ficar um pouco maior, já estamos aqui nos quase 40 minutos e ainda assim eu tenho coisa pra falar. Então, vamos parar de enrolação, vamos logo pro que eu tenho que falar. Por que eu falei que o Wagner Tomazoni ele é o Nando Moura Nerdola, ao invés do Anitta Nerdola? Por um motivo muito simples. O modus operandi dele tá lidando com essa treta entre ele e o Nova Gênesis e a União pela Verdade, tá sendo o modus operandi do Nando Moura lidando com o Bolsonaro e com o MBL. O Wagner Tomazoni deve ter visto que o vídeo dele só fez muito mais gente ir pro canal do Nova Gênesis e pros canais da União pela Verdade, como Voz Geek, Mestre Carim, Zona dos Quadrinhos e etc, etc, etc. E ele começou a fazer o quê? Ao invés de fazer um vídeo resposta pros vídeos que o Nova Gênesis e outros canais estão fazendo tipo uma parte 2 do exposed dele de 3 horas lá, do exposed de muitas aspas, né, do chilique dele de 3 horas, ele decidiu fazer o quê? Todo o vídeo dele, o final, vai ser dedicado pro Nova Gênesis, pro União pela Verdade, para responder as respostas desses canais para ele. E ele já começou bem quando o primeiro vídeo que ele fez de resposta ao Nova Gênesis, primeiro vídeo de resposta entre aspas, né? Porque é o final do vídeo que era pro Nova Gênesis, mas vocês entenderam. Quando o primeiro vídeo que ele fez respondendo no Nova Gênesis depois daquele chilique dele, foi um vídeo que a gente falava do caso do Ramsés poder estar sendo ameaçado de morte, poder ser morto realmente, por conta do cancelamento que o esquerdista fez contra ele.
Se eu não me engano, o cara tentou cancelar o Ramsés o Pequeno, falando que ele era nazista, que ele era pedolão, coisa assim. E daí o cara tava realmente sendo ameaçado de morte. E o Ramsés, ele é amigo próximo do Wagner Tomazoni, até onde eu sei. Se não amigo próximo, colega bem chegado. E nesse vídeo, que deveria ser uma conscientização sobre o assunto, que deveria ser um alerta para as pessoas não matarem o amigo dele, não matarem o colega dele, ele faz o quê? Ele dedica o final do vídeo, uma parte importante do vídeo, pro Nova Gênesis, para uma treta pessoal dele. O ego do cara, ele é tão grande, que ele pega um vídeo que deveria ser para ajudar o amigo dele e transforma num vídeo para poder tirar o dele da reta. E não só tirar o dele da reta, como também responder críticas a ele. Ele não suporta crítica, o ego dele é tão sensível que ele tem que pegar um vídeo sobre um amigo dele que pode ser morto e transformar num vídeo sobre ele. Aí tem outro vídeo dele lá, falando sobre o Thiago Braga, né? Falando da treta do Thiago Braga com a Gabi. E é óbvio que ele vai lá e passa o vídeo todo passando pano pro Thiago Braga, né? Mesmo o Thiago Braga estando a favor da lacração, né? Olha só que coisa, quem diria que Nova Gênesis estava certo falando que a Liga Nerdola era baba-ovo do Thiago Braga, hein? Que coisa! E aí no final desse vídeo, que nem tinha nada sobre a Nova Gênesis, pronto, ele vai lá e dedica os minutos finais do vídeo ao Nova Gênesis. Só falta botar no cantinho da tela dos vídeos dele uma lista de traições do Zack Snyder, uma lista de traições do Nova Gênesis, pra completar o apelido de Nando Moura Nerdola. Porque é isso que ele virou, cara, ele virou Nando Moura Nerdola. Todo vídeo que ele tem que comentar Nova Gênesis, porque ele não suporta a gente que discorda dele, gente que critica ele. E sobre crítica, sobre receber hate, coisa assim, eu posso falar, eu tenho experiência com isso, pô. Um tempo atrás eu fiz um projeto meu, imaginando como é que poderia ser um anime de Helltaker, certo? Imaginando quem que adaptaria, como que a Netflix iria adaptar, quem que poderia ser o elenco, coisa assim. E eu usei IA para fazer as imagens e para determinar o elenco. Como eu não conheço muito os atores de voz da gringa, como eu não conheço muito quem que faz a voz de qual personagem, coisa assim, eu pedi pra IA fazer uma lista de elenco e eu fui fazendo os os posts promocionais do elenco com base nisso. A minha ideia inicialmente era realmente fazer como é que é o nome? Um perfil de Instagram, de Twitter, etc. Larpando, fingindo que tem um anime de Helltaker em produção na Netflix. Por que eu queria fazer isso? Para enganar o público de Helltaker? Não por isso. Eu queria fazer isso para testar minhas habilidades de design, habilidades de edição, esse tipo de coisa, para ver se realmente estou no nível da Netflix. O que aconteceu foi que quando eu comecei a divulgar esses posts, esses tweets, essas artes nas comunidades de Helltaker, como no Reddit, no Discord, no Twitter, enfim, o que aconteceu foi que inicialmente as pessoas gostaram disso, sabe? Gostaram dessa ideia, compraram a ideia, mas depois que elas perceberam que as artes eram feitas por IA, o pessoal me criticou por causa disso. Eu fiz um post no Reddit, na comunidade de Reddit de Helltaker, comentando sobre o que era a ideia, comentando sobre o que eu tava fazendo com esses posts, com esses artes, coisas assim. E você acha que eu fiz igual ao Wagner? Peguei print de um monte de comentário, fiz um TCC falando sobre... defendendo meu projeto, defendendo o que eu tava fazendo com o IA? Não. O que eu fiz foi... Eu reconheci meu erro, reconheci que eu tava realmente sendo babaca de roubar arte de artista para passar pela IA. Pedi desculpas por causa disso e mudei o rumo do projeto, o rumo dos perfis. Aprendi a desenhar no estilo de anime, aprendi a fazer animática, aprendi sound design, tô aprendendo a animar agora realmente. E eu tô falando isso tudo porque eu quero que você entenda que um youtuber que não tem nem 1000 inscritos ainda, um cara que não desenha, um cara que não tem experiência nenhuma com esse mercado, além de fazer algumas histórias em quadrinhos pro pessoal do ensino médio, que eu fazia quadrinhos pro meu pessoal do ensino médio, pro pessoal do meu ensino médio ler. Eu, que sou autista, com 20 anos, só 20 anos, que assim como o Wagner tá começando agora no mercado de quadrinhos, no mercado de cultura pop, tenho mais caráter, mais honestidade, mais, usando essa palavra, honra, do que um cara de 30 anos. Por quê? Porque eu sei aceitar crítica, eu sei aprender com crítica. Ele não. Ele vai errar, ele vai fazer merda, as pessoas vão falar que ele tá fazendo merda, que ele tá errando, e ao invés dele mudar o caminho, ao invés dele aprender com os erros, com as críticas,
Não, ele vai lá e vai ficar batendo cabeça. É um ego tão grande, um ego tão inflado, que cega ele, literalmente cega ele. O cara não consegue ver no que ele tá errando. Ele não consegue ver que ele tá errando em priorizar arte, priorizar desenho ao invés de priorizar roteiro. Ele não consegue ver os erros básicos de roteiro que ele tá fazendo na história dele. Ele não consegue ver nada de errado que tá fazendo na história dele, na revistinha dele. E aí, se alguém critica, se alguém mostra esse erro pra ele, esse erro crasso que ele tá tendo de storytelling, de desenho, de escolha de material, da revista dele, do Dante no geral, o que ele faz? Ele te coloca como uma seita, ele te coloca como parte de um culto luciferiano. Ele vai falar que você não entendeu o quadrinho, vai falar que você não é o público do quadrinho, que tal que você não pode consumir o quadrinho dele. E isso sem contar a possível censura dele a quem critica o quadrinho dele. Pelo que eu tava vendo e pelo que alguns canais me informaram, o Wagner tá pegando os canais que mostram trechos da revista dele, que mostram partes da revistinha dele, e derrubando esses vídeos por direito autoral. O que, se for verdade, é uma coisa bem canalha de se fazer e bem típica do ego do Wagner Tomazoni de se fazer. Porque essa censura, porque essa censura já tira qualquer crítica de possibilidade, sabe? Tipo, como que você vai criticar algo que você não pode mostrar o que tá errado? Por isso que eu tô falando que o Wagner Tomazoni não é a Anitta Nerdola, e sim o Nando Moura Nerdola. Porque o nível de ego dos dois tá a mesma coisa, tá no mesmo nível, cara. Os dois são dois ególatras que não suportam ser criticados. Eu queria responder mais alguns pontos, eu queria realmente elaborar um pouco mais sobre o que ele falou nesses vídeos, o que ele falou nessas respostas não oficiais do Nova Gênesis, mas eu vou deixar para responder esses pontos lá no meu vídeo de resposta ao vídeo do Wagner Tomazoni a respeito do Nova Gênesis. Considere isso aqui como uma prévia da resposta ao Wagner, beleza? Dito isso, volta aí pro seu vídeo. Por fim, a última alegação que eu gostaria de refutar, que eu gostaria de responder a respeito do Wagner. Ele falou que os donos dos quadrinhos, o Voz Geek e o Craven the Raven fazem parte da seita do Nova Gênesis, certo? Isso é uma mentira completa. Se você ir lá e pesquisar no Google ali, no YouTube, Nova Gênesis, você vai ver o Nova Gênesis, o canal do Nova Gênesis, e o Nova Gênesis vai ter um vídeo falando quem que é a tripulação do Nova Gênesis, quem que é a turma do Nova Gênesis. Daí você vai ver que não vai ter nem o dono dos quadrinhos, nem o Voz Geek, nem o Craven the Raven na tripulação do Nova Gênesis. Daí você pensa, de onde que o Wagner tirou essa ideia? Simples, do União pela Verdade. União pela Verdade é um grupo de canais nerds independentes que busca fazer frente, que busca trazer um conteúdo, nossa, o calor tá fazendo muito mal pra mim, que busca trazer um conteúdo mais focado no universo do Zack Snyder, para apoiadores do Zack Snyder. Além também de fazer frente a várias narrativas que as Ganzettes, que apoiadores do DCU, que apoiadores do James Gunn e uma certa liga nerdola aí impõem. A União pela Verdade, que esse grupo não faz parte do Nova Gênesis. Mas o Wagner Tomazoni, ou por mau caratismo, ou por falta de inteligência, coisa que eu vou apontar lá no meu vídeo resposta ao Wagner, acha que é tudo a mesma coisa. Acha que todos os apoiadores do Zack Snyder fazem parte do Nova Gênesis. E não é isso. O Nova Gênesis apoia o Zack Snyder por motivos religiosos, motivos filosóficos. O União pela Verdade gosta do Zack Snyder, apoia o Zack Snyder porque ele gosta do Zack Snyder. Puramente por motivos de entretenimento. E vocês perceberam uma coisa? Perceberam que eu não mencionei o Craven the Raven? Pois bem, o Craven the Raven nem parte da União pela Verdade faz. Mas vamos supor que o Nova Gênesis, que o União pela Verdade, que o Craven the Raven são a mesma coisa, são a mesma seita pró-Snyder. Se eles são a mesma seita pró-Snyder, a mesma seita que cultua o Zack Snyder como Deus, por que os donos dos quadrinhos têm um vídeo falando mal do Zack Snyder? Criticando ideias do Zack Snyder? O Nova Gênesis, acho que o trabalho do Zack Snyder na DC foi um trabalho perfeito. Os donos dos quadrinhos não. E aí? Você não concorda comigo que se Nova Gênesis fosse mesmo uma seita, os donos dos quadrinhos não deveriam estar fora dela? O Nova Gênesis ele já declarou que eles acham que a treta política entre esquerda e direita é uma coisa fútil, é uma coisa que não traz valor filosófico, religioso para a vida deles. Os donos dos quadrinhos, por outro lado, é alguém mais de direita. O Voz Geek, então, cara, ele é de direita pura, bolsonarista puro.
E o Craven the Raven é pior ainda, porque ele não é de direita igual os outros, ele é de esquerda. Se o Nova Gênesis é mesmo uma seita com valores, princípios e política comum a todos os membros, não era para esses três estarem fora dela? Que sentido faz uma seita que supostamente é lá Jim Jones, que supostamente é lá Charles Manson, terem tantos membros discordando entre si? Por um motivo simples, eles não são uma seita. Eles não são uma seita satanista, luciferiana, que cultua o Zack Snyder como Deus e que quer a morte do Wagner Tomazoni, Charlie Kirk brasileiro. Não é isso. Nova Gênesis é uma coisa, União pela Verdade é outra, e o Craven the Raven é uma outra coisa. Você tá querendo dizer então que o Wagner Tomazoni só falou merda naquele vídeo de 3 horas? Não tem nem uma horinha, nem 10 minutos de vídeo que o Wagner Tomazoni acertou em algo? Não! Exceto por uma coisa. Uma única coisa. E essa uma única coisa eu vou apontar no meu vídeo de resposta ao Wagner. Então já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo que eu vou fazer sobre esse assunto. E até a próxima. Valeu, até mais. Fui!